Hello futuros e futuras Fluent Students, nós iremos falar nesse vídeo se nós achamos válido você continuar assistindo filmes e séries sem legenda, ouvindo músicas em inglês e diálogos em inglês mesmo sem entender nada, nenhuma palavra do que o nativo está falando. Também iremos falar como que é possível você reverter essa situação, como que você consegue afinar o seu ouvido, o seu listening para você conseguir entender o que os nativos estão falando em filmes, séries, músicas e diálogos. Então, bora pro vídeo. Já te aviso que o conteúdo desse vídeo vai ser porreta, então já desce o dedo no like e se inscreve no canal do Fluente Que Nem Sente, ativa o sininho, porque toda semana nós trazemos conteúdo muito bom para você conseguir desenrolar o seu inglês. Existem 4 requisitos que você precisa preencher para que você consiga entender diálogos tanto em filmes e em séries, quanto diálogos da vida real em inglês, e os requisitos são esses. O primeiro e mais importante é adquirir vocabulário. Quanto mais palavras novas você conhecer, mais fácil vai ser de você conseguir identificar ela em contextos específicos. Se você é um aluno básico, muito provavelmente você não tem uma base de vocabulário muito grande. E é por esse motivo que você não entende absolutamente nada quando você está escutando uma música em inglês ou vendo um filme ou série sem legenda. Não consigo ler nada. Porém, conforme você vai aprendendo palavras novas em inglês, você vai perceber quando você for assistir seu filme ou a sua série em inglês que você vai ter uma retenção melhor. Você já não vai mais estar deixando de entender 100% do que você está vendo. Você vai começar a pescar palavras. Olha, essa daqui eu já estudei, essa daqui os teachers já me falaram antes, essa daqui eu lembro. E aos poucos, conforme você vai adquirindo mais vocabulário, você vai alargando a sua base e essa reação de pescar em diálogos e séries sem legenda vai ficando cada vez mais frequente. Agora o requisito de número 2 é você dar um contexto para essas palavras, é você conseguir incluir essas palavras em frases que você mesmo construiu, precisando ou não de gramática para fazer isso. Se você tiver uma metodologia de formação de frase, como a nossa, que é o inglês em forma de Lego, você não necessariamente precisa da gramática para formar as suas frases usando esse vocabulário específico que você adquiriu. Qual que é a importância de você formar frases? Você está dando um contexto para aquela palavra, então ela já se encaixa em uma situação específica que você pode e vai ver em um diálogo de uma série ou em um diálogo de vida real. Vamos pensar, por exemplo, que você está bem iniciante mesmo, você é um aluno zerado e você acaba de aprender a palavra apple, tá? A palavra apple, que é maçã. Aí você começa a criar suas próprias frases com apple. The apple is red, the apple is delicious, there is an apple on the table, there's an apple in the fridge. Quanto mais frases você vai fazendo com o vocabulário útil que você aprendeu, mais são as chances de você encontrar esse contexto dessa frase que você acabou de criar em uma série, em um diálogo de vida real. E quando você ouvir, você já vai conseguir identificar o som e você não vai ficar com cara de pois é. Ah, agora eu entendi! Se você tem dificuldade para formar suas próprias frases em inglês, assiste esse vídeo até o final, porque eu reservei uma surpresa muito especial para você no final desse vídeo. Então assiste ele até o fim, que vai valer a pena. O terceiro requisito aqui é você saber identificar o que nós chamamos de padrões de sons no inglês. O que são os padrões de sons no inglês? Eles são combinações de sons que se repetem em centenas de palavras que nós temos no inglês. Aprendendo um único padrão, você consegue já identificar o som de centenas de palavras. Fica muito mais fácil você pronunciar, mesmo palavras que você não conhece, quando você já conhece o padrão de som que está presente naquela palavra. Daí, quando você estiver assistindo sua série ou seu filme, você vai ouvir aquele padrão de som e aí você já vai conseguir pegar mais ou menos qual que é aquela palavra que ele está tentando dizer. Porque basicamente um padrão ele compõe a metade de uma palavra pequena. Você já tem altas chances de conseguir pronunciar ela de uma maneira correta sabendo o padrão. Se você quiser aprender mais sobre os padrões de som, nós temos uma aula completaça do IPA Alphabet. Ele é o alfabeto fonético que apresenta todos os padrões de sons no inglês e ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, o link para essa aula. Por isso, depois que você terminar de assistir essa e quiser aprender os padrões de som no inglês, não deixa de visitar essa aula porque ela é muito boa também.
E o requisito de número 4 nada mais é do que você conseguir botar os 3 requisitos anteriores em prática em tempo real, ou seja, adquirir vocabulário, formar suas próprias frases em inglês e também identificar os sons, os padrões de sons que você ouvir nas suas séries e em diálogos de tempo real. Porque veja bem, adquirir vocabulário e formar suas próprias frases em inglês usando uma metodologia de construção de frases é algo que você precisa estudar. Você precisa sentar a bunda na cadeira e dedicar uma parte do seu tempo para fazer isso acontecer. Agora, por exemplo, os padrões de som, não. Você precisa o quê? Você precisa conhecer eles, saber que eles existem e identificar eles. Depois que você sabe e identifica eles, você não precisa estudar eles. Você precisa praticar, você precisa ter contato com diálogos, com situações de vida real, para que você consiga identificar esse som saindo da boca de um nativo e não só da sua própria boca. Por isso, metade do processo você precisa estudar e a outra metade do processo você precisa colocar no plano prático. Então a pergunta que nós fizemos no começo do vídeo, aqui é a resposta que não quer calar. Adianta eu escutar música sem entender, ver filmes e séries sem legenda e diálogos de nativo sem mesmo entender nada em inglês? Sim, porque a partir do momento que você identifica os sons no inglês, os padrões de som e conhece eles, você precisa praticar, você precisa ouvir outras pessoas falando esses sons para afinar o teu ouvido e fazer com que você entenda esses sons cada vez melhor. Por isso, já coloca na tua cabeça, a habilidade de entender nativos vem da prática e não somente dos estudos. Então, teacher, como que eu consigo afinar o meu listening então? Eu não conheço nativo com quem eu consigo conversar. Como que eu consigo fazer isso sozinho? O melhor jeito de fazer isso é você escutar áudios de textos que você já estudou antes. Porque você já sabe o contexto, você já sabe qual é a mensagem que aquele texto está tentando te dizer, e aí você só precisa focar no que interessa, você só precisa focar nos sons das palavras que estão sendo reproduzidas para você afinar o seu listening. Um site app fantástico para você colocar isso em prática é o English News in Levels. O que é o English News in Levels? É um site com um repertório gigante de textos jornalísticos que, conforme o próprio nome diz, você vai aprendendo em níveis. Então você tem textos de notícias ali, você pode ler o texto de uma notícia, pegar toda essa notícia e jogar no tradutor, você pode colocar tanto no Google Tradutor ou no DeepL Tradutor, que dá certo também. E aí, depois de você entender a tradução do texto, você tentar ler ele, ainda tem um áudio de um nativo lendo esses textos para você. Daí a pegada aqui é você escuta uma linha que seja do nativo falando e tenta reproduzir. Escuta outra linha e tenta reproduzir, porque agora você entendeu o contexto, aquilo já faz sentido para você. Agora você vai pronunciar, você vai entender o que o nativo está falando e você vai também colocar no plano prático aquilo que você está aprendendo. Nós vamos deixar o link do site do English News in Levels bem aqui na descrição desse vídeo e você só precisa afinar o seu listening seguindo cada um desses passos e usando o app do English News in Levels também. Porém, se você não quer só melhorar o seu listening, se você quer que esse ano seja o ano que você finalmente consiga desenrolar conversas em inglês, criando as suas próprias frases, falando com confiança, você precisa participar do projeto Desenrole Seu Inglês 2022. Vai ser uma série de 4 aulas 100% online gratuitas, em que eu e Teacher Tabata iremos ensinar a nossa metodologia de 4 passos que já possibilitou centenas de alunos do mundo inteiro a desenrolar conversas em inglês em 8 meses. O link para se inscrever tá aqui na descrição desse vídeo, então se inscreva, é gratuito e bora desenrolar conversas em inglês o quanto antes. See you!